Oi, oi, gente. Hoje o tema é interessantíssimo. Eu, particularmente, adoro falar sobre isso. Hoje o tema... Oi, ideia! Hoje o tema é treino em jejum. E eu queria, na verdade, falar de duas vertentes, né, do treinamento em jejum. Eu queria tanto falar em relação ao treino em jejum voltado para o emagrecimento e o treino em jejum voltado para a performance esportiva. Tem alguns pacientes que eu atendo que inclusive já me trouxeram esse questionamento, né? Se treinar em jejum melhora ou não melhora a performance em alguns tipos de treino. Então a ideia é que a gente converse sobre esses temas. Eu vou logo apresentar para vocês que entraram cedo aqui. Vou logo apresentar para vocês quais são os pontos que eu nomeei essa live de treino em jejum, mitos e verdades, né? Eu já quero pontuar aqui o que é que eu pretendo falar nessa live. Acho que vai dar tempo de falar tudo. Vou tentar ser sucinta. Então, o que é que a gente vai falar? Treino em jejum aumenta a minha chance de perder massa magra? Treinar em jejum, minha glicemia vai cair? Essa é clássica, hein? Minha glicemia vai cair, eu vou passar mal, então aumenta a chance da pessoa realmente não reagir bem, passar mal. Se eu treinar em jejum, eu vou emagrecer mais no final do mês, então minha perda de peso vai ser acelerada? Essa é boa também. Ou seja, aumenta a queima de gordura, aumenta a oxidação de gordura. E, por último, treinar em jejum melhora o meu rendimento? Piora ou melhora o meu rendimento? Em que tipo de treino eu posso melhorar ou quem sabe vai piorar o meu rendimento? Gente, e aí eu queria dizer para vocês que quero muito que vocês façam perguntas, claro, mas eu vou tentar ler as perguntas mais no final da live, tá bom? Só para não cortar o meu raciocínio. Mas aí, de qualquer forma, eu vou tentar ser bem objetiva aqui em tudo isso que eu me comprometi a conversar com vocês. E aí, no final, eu abro para perguntas, pra gente tirar dúvidas de vocês também, que essa é uma das partes mais gostosas da live. Beleza? O pessoal tá entrando, mas eu já vou começar a falar um pouquinho. Vou falar sobre esse primeiro aqui, que é o mais clássico, que é: se eu treinar em jejum, a minha glicemia vai cair? Que é jejum intermitente. Vamos falar disso depois, então. Aqui, basicamente, gente, eu não tô falando de jejum intermitente, tá bom? Já explicando, jejum intermitente é o ato da gente se privar de alimentos, né? Jejuar, que é o fato da gente não consumir, via de regra, nada calórico, por algum período de tempo, onde eu vou intercalar isso com momentos de alimentação. Por isso que ele se chama jejum intermitente. A ideia é que eu jejue por algumas horas e geralmente a gente conta nesse intervalo de horas em jejum o momento em que a gente está dormindo, né? O tempo em horas em que a gente está dormindo. Então, geralmente, para a gente prolongar esse jejum noturno, né? Esse jejum que a gente já faz enquanto dorme, a gente geralmente subtrai ou a nossa última refeição do dia ou a nossa primeira refeição do dia. Então, a gente pega ali, 6 a 8 horas que a gente iria dormir, pula o café da manhã ou pula o jantar e isso se transforma em 14, 16 horas, por exemplo, de jejum. Mas, na verdade, até o tema dessa live não é jejum intermitente, não necessariamente. O tema dessa live é treinar em jejum. Então, ou seja, se eu fiz lá o meu jantar na noite anterior, se eu jantei 8 horas da noite, mas eu acordo super cedo e vou treinar. Eu preciso realmente comer alguma coisa, eu preciso às vezes acordar muito mais cedo do que o horário do meu treino para poder comer alguma coisa, conseguir digerir e absorver esse alimento para depois iniciar o treino? Ou eu posso simplesmente acordar e ir treinar? Essa é uma dúvida de muitas pessoas e eu já adianto que sim, a gente pode tranquilamente acordar e ir treinar. Claro que tudo depende de que tipo de treino é esse, principalmente qual é a duração desse treino. Então, se eu falo de treinos mais longos, acima de 1h30, para ser mais precisa, geralmente a maioria das pessoas vai sentir falta de um pré-treino, de algo ali que é dado pouco antes de iniciar o treino. Mas fato é, esse jejum noturno, né, de algumas horas, vamos até colocar 12 horas, por exemplo, o que é que ele faz?
no nosso corpo, quando a gente está com a frequência cardíaca e respiratória baixa, eu estou aqui utilizando nesse momento que eu estou falando com vocês e nesse momento que vocês estão assistindo a live, se vocês estão assistindo sentadinhos de casa, a gente está usando principalmente gordura como principal fonte de energia, como principal fonte energética para manter aqui o nosso corpo vivo, nossos órgãos aqui funcionando plenamente, nosso cérebro funcionando. Então eu uso muito pouco carboidrato nesse momento que eu estou aqui agora, que a gente está. Mas que carboidrato vai ser esse que eu vou utilizar? Inclusive ali durante o sono, durante esse período de jejum que eu estou dormindo. Eu vou usar principalmente a minha reserva de carboidrato que está estocada no meu fígado. Eu tenho 2 reservas de carboidrato no meu corpo, a do meu fígado e a dos meus músculos. Então, durante o sono, o que acontece é uma utilização principalmente do glicogênio hepático, do glicogênio que está no meu fígado. Quando eu acordo, então, e vou lá, coloco meu tênis e saio para correr, que energia, de onde está vindo principalmente essa energia? Se eu estou falando de um treino de alta intensidade, uma corrida um pouco mais vigorosa, um treino de musculação, por exemplo, ou tantos outros esportes de explosão, eu estou falando sim em mais utilização do carboidrato e, consequentemente, onde o meu corpo mais vai tirar essa energia é do meu glicogênio. Mas é do meu glicogênio hepático? Não, é principalmente do meu glicogênio muscular. E o meu glicogênio muscular, tenha certeza, no momento em que eu acordei, ele está praticamente todo preservado. Então, o glicogênio muscular, ele basicamente vai ser utilizado no momento do exercício. Então, eu não tenho que me preocupar se eu vou executar um treino ali relativamente curto, de até 1 hora de duração. Eu não tenho que me preocupar se eu preciso comer realmente, se eu colocar alguma energia para dentro antes de ir para esse treino. Porque simplesmente eu já tenho reserva suficiente, vou abrir alguns parênteses aqui, mas eu já tenho reserva suficiente para efetuar esse treino, para fazer esse treino, porque muito vai vir do meu glicogênio muscular que está lá, todo estocado. E a minha glicemia, né, Paulo? Então a minha glicemia pode cair, né, já que eu estou treinando em jejum? Gente, não. E assim, eu gosto muito de ir para a prática nessas horas, porque a maioria dos estudos que pegam um grupo de pessoas, que colocam lá, botam para essas pessoas jejuarem, né? Então elas jejuam, sei lá, por 10, 12 horas seguidas, ou então acordam e vão lá. E aí os pesquisadores colocam essas pessoas em cima de uma bike, por exemplo, de um treino de bike. Tem muitos estudos com bike e com corredor. E eles medem a glicemia capilar dessa pessoa e os sintomas que ela tem, né, ali ao longo do exercício. E o que esses estudos mostram é que a glicemia ela fica lá constante durante todo o exercício. Isso por quê? Porque o meu corpo está tirando a energia ali de outros lugares, então não necessariamente a minha glicose sanguínea vai cair. A grande questão é que quando a gente começa a falar de treinos um pouco mais demorados, acima de 1h30, corredor mesmo, sabe, é fato. Ai, Paula, ali ultrapassei os 15 quilômetros, 18 quilômetros é quando a maioria dos meus pacientes corredores acabam falando comigo que aí eu vejo que eu perco rendimento nesse momento, eu quebro, sabe, no meio da corrida e acaba o rendimento. E, bom, por quê? Porque realmente aí o treino se prolongou demais e aí ele provavelmente já utilizou praticamente toda a sua reserva de glicogênio muscular e agora ele está buscando de outros lugares. Então, nesse caso, aí sim é interessante que a gente comece, pode não necessariamente ser antes do treino, mas principalmente durante o treino, oferecer algum carboidrato para essa pessoa. E aí a pessoa automaticamente vai se sentir muito melhor, vai sentir que o rendimento volta. Mas como provavelmente a maioria das pessoas que eu estou conversando aqui, elas vão para a academia e fazem um treino ali de 40 minutos a 1 hora de duração. O que eu posso dizer para vocês é que relaxem, porque por mais intenso que seja esse treino, você provavelmente é capaz de executar ele com tranquilidade, sem ter quedas de glicemia, durante esses 40 minutos, 1 hora numa boa, mesmo treinando em jejum. Ao menos é isso que os estudos mostram pra gente, tá certo? A minoria da minoria das pessoas passaria mal treinando em jejum. Então, se é mais confortável, se é mais cômodo para você treinar em jejum, não tenha dúvidas que essa é uma possibilidade. Então, o que eu diria para você é: deixe de lado o medo, porque os estudos respaldam a gente para a gente não ter medo
e bem provavelmente você é uma pessoa que se daria bem treinando em jejum. Então, se você sente que às vezes comer algo antes do treino mais atrapalha do que ajuda, porque você chega no treino às vezes se sentindo pesado, ou se você tem refluxo, você sente que essa comida acaba voltando em alguns movimentos ou algum tipo de treino que você faz, eu diria para você testar, simplesmente ir treinar sem comer nada e ver se você vai se dar bem ou não. É uma questão muito, às vezes, também de treinamento, é uma questão muito de adaptação, tá certo? Mas é totalmente possível e a sua glicemia não vai cair. Então, primeiro mito quebrado, né? Até porque isso, a depender do tipo até de treino que você faça, se é um treino de mais baixa intensidade, baixa a moderada intensidade, seu corpo nem vai querer muitas vezes estar utilizando glicose como primeiro substrato energético, como substrato energético mais importante. Ele vai estar utilizando mais gordura, tá certo? Então aí é que a glicemia não vai cair mesmo. Então fique tranquila. Mas se a gente falar de um treino mais intenso, aí você só tem que ficar ligada na duração desse treino. Se é um treino curto, não tem problema nenhum. Até 1 hora de duração, 1 hora e meia, beleza. Acima disso, aí o carboidrato passa a ser muito importante. Ok? Vamos para o segundo mito, que é: acelera a minha perda de peso? Então, vou treinar em jejum, vou acordar amanhã e fazer o tal do aeróbico em jejum, porque eu estou buscando emagrecimento e eu ouvi dizer que isso vai acelerar o meu emagrecimento, que é super interessante eu fazer o aeróbico em jejum. Aí, gente, eu digo que, o que os estudos mostram é que não. Então, assim, o aeróbico em jejum especialmente, que quem já ouviu falar, quem já leu alguma coisa a respeito, certamente já viu que as orientações são para que você vá fazer ali um treino mais aeróbico, que poderia ser uma corrida, por exemplo. Mas a ideia é que essa corrida, ou mesmo um treino de bike, ou você ir lá na academia e subir no elíptico, por exemplo, a ideia é que para se atingir o objetivo de se utilizar principalmente gordura como fonte de energia, a gente precisa que essa intensidade desse treino não seja tão elevada. Ou seja, se eu falo de uma corrida ou mesmo de uma bike lá, eu tenho que fazer em uma intensidade que é mais confortável para mim. A gente chama de até 70% do VO2 máximo, mas como a gente não tem muita noção do que é isso na prática, eu diria que tem que ser uma corrida ou algum exercício aeróbico que seja confortável, que seja feito dentro de um padrão muito confortável de frequência respiratória e cardíaca. Se você começa a elevar muito esse batimento cardíaco, você está requisitando muito mais carboidrato do que gordura. E o objetivo do aeróbico em jejum é manter a intensidade baixa, moderada, para que você utilize principalmente gordura. Bom, mas aí qual é a questão, então? O que é que os estudos... Tem um estudo muito bom lá de 2016, que inclusive eu já divulguei ele em um dos posts meus lá atrás, no feed do Instagram, que ele testa justamente isso, que ele pega um grupo de pessoas, coloca essas pessoas para treinar no estado de jejum e pega outro grupo de pessoas e coloca para treinar no estado alimentado. E o objetivo dele é justamente verificar o quanto de gordura a mais, o quanto eu oxido a mais de gordura no estado de jejum versus o estado alimentado. E qual é a conclusão, para ser bem direta, que esses autores chegam? É que treinar, fazer um aeróbico de intensidade baixa a moderada, ou seja, um exercício em que eu estou recrutando mais gordura, de fato eu queimo mais gordura quando eu faço esse exercício em jejum, versus se eu fizesse esse exercício tendo comido alguma coisa como fonte de carboidrato, por exemplo, antes de treinar. Realmente a conclusão que eles chegaram é essa: eu queimo mais gordura no estado em jejum versus no estado alimentado ali no momento do meu treino. Mas a grande pergunta que a gente tem que se fazer, e a gente tem que ser questionador nessas conclusões desses artigos, beleza, queimo mais, mas quanto mais? Quanto a mais eu vou queimar de gordura se eu vou lá fazer a minha caminhada ou corrida leve em jejum versus tendo acabado de comer, por exemplo, alguma fonte de carboidrato, uma banana ou um pedaço de batata, por exemplo, ou a minha tapioca? Gente, aparentemente, pelo que os autores mostraram, você queima ali entre 1 grama a 5 gramas a mais de gordura no momento do exercício, considerando um exercício ali de 30 minutos a 1 hora de duração em baixa intensidade, ou seja, uma média de 3 gramas a mais de gordura é o que você queima,
no treino. Sim. Sintam a decepção na minha voz, porque na verdade a questão é essa. Pô, queima mais? É estatisticamente significante que você queima mais, que você oxida mais gordura durante o aeróbico em jejum? Mas quanto mais? Míseros 3 gramas a mais. Poxa, será que isso no final do mês realmente vai me trazer um resultado significativo de emagrecimento? Significativo de perda de gordura? Pô, pare para contabilizar aí, bem provavelmente não. Mesmo que você fizesse um treino aeróbico, né, fizesse um aeróbico em jejum, sei lá, 3, 4 vezes na sua semana, provavelmente no final do mês isso não representaria uma quantidade significativa de gordura. Então, qual é a minha conclusão em relação a isso? É que, cara, faça o treino em jejum se você se sente confortável para fazê-lo em jejum. Porque o quanto você pode queimar a mais de gordura, considerando um aeróbico ali de baixa, moderada intensidade, é muito pouco, né? Em nível bruto ali é muito pouco de gordura que você queima a mais. De fato, você queima mais do que uma pessoa que comeu. Mas quanto? É pouco. Então, particularmente, o que eu diria é que nem perca muito tempo, talvez, fazendo o aeróbico em jejum. Talvez seja mais interessante você ir e já fazer um treinamento de alta intensidade. E lembre, no momento em que a gente bota alta intensidade, não é o principal substrato energético que vai ser utilizado, não é mais a gordura, é o carboidrato, né? É a sua reserva lá de glicogênio muscular. Mas eu acho muito mais interessante que você vá lá e faça um treino de alta intensidade, porque provavelmente o seu gasto calórico que você vai ter durante o treino vai ser muito maior do que se você fosse fazer um aeróbico em jejum de baixa a moderada intensidade. Então, o seu gasto vai ser muito maior, comparando ali um mesmo tempo, né? Digamos, 1 hora de treino. Seu gasto vai ser muito maior e você provavelmente vai estimular muito mais hormônios que são favoráveis ao emagrecimento depois desse treino, sabe? Você vai otimizar muito mais a sua liberação de GH, que é o hormônio do crescimento, por exemplo. É o único hormônio que age nas duas vias. Age tanto na construção de tecido magro quanto na quebra, né, do tecido gordo. Então, particularmente, eu acho, para quem tem, isso é um recado para quem tem o quê? Para quem tem principalmente pouco tempo na semana. Se é uma pessoa, claro, que dispõe de muito tempo para se exercitar, olha, faça o aeróbico em jejum, vá de tarde ou de noite, faça um treino de alta intensidade e aí tá perfeito. Se você só usa o aeróbico em jejum como uma cerejinha do bolo, como algo a mais, perfeito, faz isso também. Mas se você dispõe de pouco tempo para treinar, se você às vezes só tem condições de 3 a 4 vezes na semana ali para o treino, você vai usar um desses momentos para fazer um aeróbico em jejum? Eu acho, claro que essa nem é uma orientação minha, isso é uma orientação do profissional de educação física, que é o que entende realmente dessa parte. Mas por tudo que eu leio, a nível de bom senso, eu diria que não seria o mais interessante a fazer. Eu diria que, já que dispõe de pouco tempo, de poucos dias na semana, vá e faça o seu treino de alta intensidade. Você tende a ganhar muito mais para o emagrecimento do que fazer um treino de baixa a moderada intensidade, um aeróbico em jejum, o clássico aeróbico em jejum. Ok? Então, o que queima mais gordura, de fato queima, só que a grande questão é que é uma quantidade ínfima a mais. Então, eu diria que não vale a pena. Faça o seu treino em jejum se você se sente confortável para fazê-lo em jejum, mas se você sente que rende muito melhor no treino comendo alguma coisinha antes, comendo alguma fonte de carboidrato, é melhor fazer isso, porque o melhor mesmo é você render no seu melhor, é você fazer um treino de altíssima performance. Isso vai sempre ser o que mais vai te trazer benefícios no final das contas para o emagrecimento. Tá certo? Então, segundo mito aí, quebrado, né? Quebrado. Então, não vai acelerar muito mais a minha perda de peso treinar em jejum, certo? Vamos para mais um. Então, treinar em jejum causa perda de massa magra? Então eu vou perder, eu aumento a minha chance de perder músculo se eu vou lá, se eu acordo e vou direto para a academia sem comer nada? Não. Os estudos mostram que, eu sempre me apego muito aos estudos, claro. E eles mostram, na verdade, gente, que jejuns intermitentes, né? Ou seja, você acordar e treinar em jejum, logo em seguida você comer.
que o fato de você ter treinado em jejum, isso não vai aumentar as suas chances de perder músculo, porque na verdade, o que aumenta a nossa chance de perder músculo? Alguns fatores. Eu diria que o quanto você está consumindo de energia e proteína no momento que você come. Então, não importa se você fez ali um jejum intermitente ou se você fez o seu treino em jejum. O treino por si só, ele estimula esse aumento da quebra de proteínas e você vai barrar essa quebra de proteínas se alimentando. E essa é a grande questão. Isso é o que conta para saber se você tem uma chance maior de perder massa magra ou não, perder músculo ou não. É o que de fato você come quando você come. Então, nessa sua janela de alimentação que vai se iniciar depois do treino em jejum, por exemplo, ao longo desse dia, quanto de energia você está colocando para dentro? Quanto de proteína você está colocando para dentro? Se é uma quantidade suficiente, se você não está numa dieta extremamente baixa em calorias, mas principalmente se você está consumindo uma boa quantidade de proteína, se sua dieta está hiperproteica. E como é que a gente sabe se a dieta está hiperproteica, se a minha dieta não foi calculada por um nutricionista e se eu não estou lá jogando tudo que eu como num programinha desses por aí? Faz o seguinte... Come proteína em todas as suas refeições. Provavelmente aí você já vai estar minimamente garantindo que a sua dieta esteja hiperproteica. Então, se você faz 3 refeições, por exemplo, nessa janela de alimentação depois do treino, garanta que todas as suas 3 refeições você vai comer uma boa quantidade de proteína. Isso provavelmente diminui e muito a chance de você estar perdendo massa magra. Mas qual é a grande verdade? A grande verdade é que a perda de massa magra depende também da nossa genética, do nosso biotipo. Isso é uma questão muito importante. Então, eu sempre brinco assim, que pessoas com panturrilha muito grande, não é o caso da minha, eu sou desfavorecida de panturrilha, mas pessoas com panturrilhas grandes, bem provavelmente elas têm aquele biotipo de ser mais larguinho, às vezes mais baixinho, até não necessariamente, mas são pessoas que naturalmente elas preservam uma boa quantidade de massa magra no corpo. Para uma pessoa dessas que treina regularmente, né, faz o seu treino de força, para uma pessoa dessas perder massa magra, meu amigo, é muito difícil. É muito difícil. Já uma pessoa que é mais longilínea, que se olha para a panturrilha, aquela pessoa que é desfavorecida de panturrilha. Gente, para essa pessoa perder massa magra é muito mais fácil. Então é uma pessoa que tem que estar muito mais atenta ao que ela faz, né, e ao que ela come e se a rotina de treino está muito boa. E eu sempre bato aqui na tecla de rotina de treino, porque esse talvez seja o principal ponto que faz que facilita ou não a nossa perda de massa magra. Se você está treinando, se você faz treinos de força, né, tem uma constância no treinamento de força, levantamento de peso, musculação. Se você faz isso, raramente você vai ter uma perda de massa magra acentuada, raramente. E por que eu estou falando aqui acentuada? Por que eu usei essa palavra? Porque a gente também não pode querer se iludir. Naturalmente, num processo de emagrecimento, quanto mais peso você tem para perder, aceite, vai ter um pouco de perda de massa magra no caminho. Raramente não tem. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque, na verdade, o que a gente tem que avaliar é a proporção. Então, se você está perdendo uma boa quantidade de gordura para um pouquinho só de massa magra, tudo bem, faz parte do processo. Nessa utilização de energia que o nosso corpo faz, que é algo bem complexo, ele está pegando carboidrato, ele está pegando gordura, ele está pegando aminoácidos também. E esses aminoácidos, se não estiverem vindo muito ali da sua dieta, pode ser que seja um pouquinho mesmo do seu músculo, por exemplo. Então, pode ser que o seu corpo ele perca um pouquinho de musculatura, de massa magra nesse processo de emagrecimento. Isso vai ser o normal de acontecer. A única coisa que a gente não quer é que realmente seja uma perda muito acentuada. É que chegue no final ali do mês e a mesma coisa que você perdeu de gordura, você perdeu de músculo, por exemplo. Isso daí realmente aí mostra que o processo não está legal, que tem alguma coisinha aí para a gente ajustar. Então pode ser aumento de proteína, pode ser porque a dieta está muito hipocalórica, sabe aquela galera que faz dieta de 800 calorias? A chance de você perder músculo é um pouco maior, a chance de você nem conseguir treinar
é muito grande. Então, na verdade, até às vezes a perda vem muito pela falta de treinamento. Então, assim, para resumir, durante o emagrecimento, se eu estou criando ali um ambiente hipocalórico, que é a condição número 1 para que haja emagrecimento, naturalmente eu já estou me colocando numa zona de risco para perda de músculo, naturalmente. Como é que eu diminuo essa possibilidade, né, esse risco de perder músculo? Não fazendo uma dieta muito hipocalórica, botando uma boa quantidade de proteína, então tendo proteína em todas as minhas refeições do dia, fazendo dieta hiperproteica e treinando força, treinando musculação. E aí o resto vai ficar muito a critério do seu biotipo. E aí se você é favorecido, não só favorecido de panturrilha, digamos assim, mas se você naturalmente mantém a sua massa magra com facilidade, se isso é natural do seu biotipo, perfeito para você, a gente não tem nem que ter muita preocupação no momento ali de montar o planejamento. Mas se você não é, se você é daquela pessoa, daquele biotipo que é mais longilíneo, estrutura mais fininha, aí as suas chances aumentam um pouco e você se cerca de mais cuidados, tá bom? Quais alimentos têm proteína, então, já que a gente está falando tanto nessa proteína? A gente tem as fontes de proteína animal, então a gente teria todas as carnes, né? Seja vermelha, branca, peixe, frango, carne de porco. Então todas as carnes de todos os animais possuem proteína. A gente tem os ovos, a gente tem o grupo dos laticínios, então a gente tem leite, queijo e iogurtes. Se a gente fala no leite, ele é um alimento que ele tem todos os nutrientes, então tem carboidrato, proteína e gordura. Se a gente fala mais no queijo, por exemplo, um queijo amarelo, ele tem basicamente gordura e proteína. Lembrando que queijos, né, os queijos amarelos principalmente, eles têm uma quantidade muito maior geralmente, eles têm uma quantidade proporcionalmente maior de gordura do que de proteína. Então, cuidado ao tentar adicionar muita proteína à sua dieta, né, à sua rotina alimentar, vindo dos queijos, porque você provavelmente vai estar trazendo também muita gordura associada. E para o emagrecimento, às vezes, isso pode ser um problema. Então, tem que ter um ajustezinho fino ali de você mesclar fontes de proteína que são naturalmente mais gordas, mesclar fontes de proteínas que são naturalmente mais magras, como é o caso de cortes de carne que sejam mais magros, tipo peito de aves, por exemplo, ou um peixe branco, que tem baixíssimo teor em gordura. A ideia é que você reveze. Então, se eu coloquei aqui ovos e queijo amarelo, por exemplo, que vão ter uma quantidade de gordura maior junto com essa proteína, na minha próxima refeição eu vou colocar uma carne mais magrinha e por aí vai. E você vai revezando isso ao longo do dia, a chance de você acertar no final do dia é maior. E aí a gente tem também as fontes de proteína, claro, que são de origem vegetal. Então eu falaria principalmente aí nas leguminosas e nos seus derivados, ou seja, feijão, ervilha, grão de bico, soja, e aí eu diria para ser soja orgânica, de preferência, não transgênica. E dos derivados da soja, a gente tem, por exemplo, o tofu, que acaba sendo tendo uma boa relação de proteína aí versus calorias, né? Tem um alto teor proteico e baixíssima caloria, porque é basicamente proteína e água, tofu, né? E que mais? E daí a gente pode ter vários derivados dessas leguminosas, né? Se a gente pega, por exemplo, um hummus tahine, né? Que é aquela pastinha de grão de bico, a gente tem um pouco de proteína ali. Cogumelos, que as pessoas geralmente pensam que tem até uma ótima quantidade de proteína cogumelo, mas não tem muito não, tá, pessoal? Óbvio que para uma dieta de um vegano, por exemplo, cogumelo a gente acaba contabilizando como parte da proteína que ele consome, mas a verdade é que cogumelo é basicamente uma esponjinha, tem muito água, ar e quase nada. Ele é extremamente leve e o peso disso de proteína é realmente muito pouco. Então não dá muito pra a gente contar na dieta com cogumelo como fonte de proteína não, tá certo? Aí seriam principalmente as leguminosas e os seus derivados. Ok? Bom, deixa eu ver se eu concluí esse raciocínio da perda de massa magra. Então, é basicamente isso, gente. Vão ter todos esses outros fatores que levam a perder massa magra que não o treino em jejum, tá certo? Então, se você se sente mais
confortável treinando em jejum, não se preocupe, porque isso não vai necessariamente aumentar a sua chance de perder massa magra. A ideia é só você voltar do treino, fazer uma boa refeição, contemplando principalmente proteína e carboidrato, né? Os dois principais nutrientes. Já fiz uma live sobre isso, a minha última live foi sobre emagrecimento e pós-treino. E eu falei que nesse momento a sensibilidade à insulina é muito melhor. Então realmente é um momento para a gente priorizar proteína e carboidrato para estar ao máximo inibindo a quebra de proteínas que costuma acontecer no treino e otimizando essa síntese proteica ou o estímulo à construção desse tecido muscular. Tá certo? Então depois do treino, priorizar proteína e carboidrato. Um ponto importante até é que às vezes as pessoas podem achar que jejum, por exemplo, pode piorar a questão do estímulo ao ganho de massa magra, e na verdade não é, tá? Eu fui atrás dessa informação já há muito tempo e tem alguns estudos que mostram que mesmo com um glicogênio muscular super baixo, por exemplo, que é muitas vezes o caso quando eu faço um jejum prolongado ou se eu estou numa dieta mais cetogênica, por exemplo, meu glicogênio ele tende a estar mais baixo, né? A mesma coisa quando eu jejuo, se eu jejuo por muitas horas, meu glicogênio fica mais baixo. Então, quando eu chego para treinar, eu estou com um glicogênio mais baixo. Será que isso me prejudica em relação à minha capacidade de ganhar massa magra? Não. Tem muitos estudos já que mostram que o estímulo à síntese proteica, que acontece ali pelo estímulo mecânico do treino, pelo fato de você estar ativando algumas vias só ali pela força que você está fazendo durante o treino, o estímulo à síntese proteica é exatamente o mesmo em pessoas que têm ali o glicogênio cheio ou pessoas que fazem um treino com glicogênio vazio. Então, por isso, até isso é mais um fato que reforça essa coisa de que a gente não precisa ter medo, de fato, de treinar em jejum, que a gente pode treinar com os estoques mais vazios de glicogênio, por exemplo, e se a gente ali mantém o mesmo desempenho no treino, eu posso, inclusive, ter a mesma chance de ganhar massa muscular do que uma pessoa que consumiu alguma coisa ali logo antes de treinar, tá bom? Mas é óbvio, gente, que só um adendo aqui, óbvio que quando eu falo no objetivo de ganho de massa magra, olha, via de regra, a pessoa vai responder ao ganho de massa magra com mais carboidrato, não tenha dúvidas, com mais carboidrato, com um pouco mais de energia também na dieta, de mais calorias literalmente na dieta. Então, assim, a pessoa vai estar vetada, vai ser impossível a pessoa ganhar massa magra se ela está com uma dieta de baixo carboidrato e de baixas calorias? Não, não é impossível. E se a gente entende de fisiologia e bioquímica, a gente sabe que não é possível. E até mesmo na prática, né? Quantos de vocês, às vezes, mesmo no dieta para emagrecimento, conseguiram ganhar massa muscular, né? Foram lá no final do mês no nutricionista e conseguiram ganhar massa muscular. Então a gente sabe que não é algo que impede a gente de ganhar. Mas ao mesmo tempo é muito mais fácil ganhar se eu estou num ambiente de mais calorias e de mais carboidratos. Não há dúvidas em relação a isso. Ok, acho que falei tudo dessa parte. E aí vamos para a última parte que eu queria falar com vocês, que é justamente o treino em relação ao rendimento, em relação à performance. O treino em jejum em relação à performance. Então, será que eu posso aumentar o meu rendimento no treino, se eu treino em jejum? Olha, gente, tem uma boa gama aí de estudos que mostra que sim, que eu consigo melhorar a minha performance esportiva em treinos de resistência, ou seja, em treinos de mais longa duração, exatamente porque eu aumento a capacidade oxidativa do meu músculo. O que é isso? Eu aumento a chance do meu músculo gerar energia, eu aumento a chance dele gerar mais energia quando ele está consumindo o oxigênio. E fato é, em um treino de resistência, um treino de longa distância, o que eu estou é principalmente usando essas vias oxidativas, gerando energia com o consumo de oxigênio. E o que é que os estudos mostram? Eles mostram que quando eu treino em jejum, quando a pessoa treina em jejum, ela acaba aumentando, estimulando mais, fazendo com que o corpo dela saiba utilizar mais a gordura como fonte de energia. Principalmente uma gordura que está estocada lá dentro da minha célula muscular, o triglicerídeo intramuscular.
E o que que faz isso? Bom, se o meu corpo ele se habitua a utilizar mais dessa gordura que está estocada lá na minha célula, certamente eu poupo um pouco mais do meu glicogênio muscular, que é a minha reserva de carboidrato no meu músculo. Então, o que é que os estudos mostram? Que no momento em que uma pessoa, ela insistentemente vai ali, ela treina em jejum, ela faz isso repetidamente, o corpo dela vai se habituando a utilizar mais essa gordura que está estocada no corpo dela, principalmente ali dentro da célula muscular, e o corpo passa a pegar mais energia dessa gordura, ao invés de pegar no carboidrato. Consequentemente, o que os pesquisadores veem é que uma pessoa que treina em jejum, ela consegue fazer certas adaptações metabólicas lá, fisiológicas no músculo dela, para que ele fique muito mais expert em utilizar gordura. Consequentemente, ele aumenta muito a geração de energia dele durante o treino. Ele otimiza esse consumo de energia ao longo do treino. Eu sei que é difícil, eu usei algumas palavras difíceis para falar aqui para vocês, capacidade oxidativa e tudo, mas em resumo é isso. O meu corpo fica mais treinado a utilizar gordura como fonte de energia. E eu consigo, a gordura, ela acaba me gerando muito mais energia por grama do que o carboidrato. Então é como se o meu músculo realmente, é como se eu conseguisse otimizar a quantidade de energia que eu sou capaz de utilizar por minuto ali do treino. Entendeu? Então, fato é interessante para corredores que pensam em performance, é interessante que esses corredores, às vezes, consigam mesclar no seu dia a dia treinos em jejum? Aparentemente, sim. Então, pode ser que você consiga melhorar ainda mais a sua performance na corrida, em corridas de longa distância, em corridas de longa duração. Então, quem aí faz meia maratona, por exemplo, ou faz maratona, se você pensa muito em performance, se você quer melhorar o seu tempo, né? Aqui a gente está falando de performance mesmo, performance esportiva. Então, se você quer melhorar o seu tempo em um treino de longa distância, aparentemente, pelo que os estudos mostram, tem lógica você tentar trazer o treino em jejum com uma certa frequência na sua rotina, porque você vai ensinar o seu corpo a utilizar mais gordura e aumentar a capacidade oxidativa dele. Então você consegue utilizar melhor os seus substratos energéticos durante o seu treino de resistência, tá bom? Então eu tô falando aqui principalmente de treinos de resistência, treinos de longa distância. Não tô falando de um treino de musculação, certo? Um treino de musculação ou qualquer treino de explosão, ele não é um treino que a gente caracteriza ele como resistência. Seria um treino muito mais de longa distância. Ok? Gostaram da informação, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa a mais para falar aqui sobre isso. Então é isso. Não, eu até anotei, escrevi exatamente um artigo que eu utilizei aqui para pegar essas informações da relação da parte de performance. Eu anotei exatamente a conclusão dele. A conclusão que ele chegava é assim, ó: o treino em jejum é uma estratégia útil para estimular adaptações fisiológicas nos músculos que podem melhorar os desempenhos nos treinos de resistência. Certo? Então é isso. Agora vamos abrir para perguntas. Que bom que eu consegui terminar antes de finalizar a live, né? Acho que faltam aí 10 minutinhos mais ou menos para a gente finalizar. Então eu queria que vocês mandassem perguntas para a gente responder. Vamos nessa, seja sobre emagrecimento, seja sobre performance esportiva, mas mandem perguntas sobre o treino em jejum. Vocês ficaram com alguma dúvida aí em relação a treino em jejum? Eu vi que algumas perguntas subiram e eu estava falando e eu não queria, né, cortar o meu raciocínio, então eu acabei não lendo. Mas se as pessoas que mandaram quiserem mandar novamente a pergunta, a gente já tira as dúvidas. Quais alimentos que possuem micro e macronutrientes? Fabi. Treinar em jejum não perde músculos, Paula? Mota, depois dê uma olhadinha na live inteira porque eu respondi essa pergunta aqui, tá bom? Então você provavelmente não tinha chegado a tempo. Mas vamos falar de macro e micronutrientes. Macronutrientes são os 3 principais nutrientes calóricos, né, que fornecem calorias. Quais são eles?
carboidrato, proteína e gordura. Esses são os macronutrientes. E, obviamente, eles estão espalhados em todos os alimentos. A gente vai ter alimentos que são essencialmente mais fontes de carboidrato, como é o caso dos cereais, arroz, milho, quinoa, como é o caso das leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, que eles possuem principalmente carboidrato, mas também possuem proteína na composição. O leite também possui carboidrato, mas também possui proteína e gordura. E basicamente os alimentos que não vão ter carboidratos, né, ou vão ter quantidade irrisória de carboidratos são aquelas fontes de proteína animal, que basicamente vão ter proteína e gordura, e não vão ter carboidratos. Os micronutrientes são as vitaminas e minerais, pessoal. Então, os micronutrientes também estão espalhados em todos os alimentos. Mesmo a carne, eu tenho ali micronutrientes, então a carne é uma ótima fonte de zinco, por exemplo, de vitamina B12, que a gente sabe que para os veganos é a vitamina que mais tem que ter atenção, porque ela está basicamente nas fontes animais, né, nas fontes de proteína animal. Mas no fim das contas, vitaminas e minerais estão espalhados em todos os alimentos de origem vegetal e animal, e é por isso que a gente bate tanto na tecla de fazer alimentação diversificada, para trazer uma gama cada vez mais diversificada e variada de vitaminas e minerais que são tão importantes para todas as reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo. Com 39 anos, ainda dá para ganhar massa magra e ficar com um corpo bonito? Gabi, com certeza dá. Então, óbvio que a gente sabe que tanto para os homens quanto para as mulheres, à medida que as décadas vão passando, é claro que a gente vai diminuindo, assim, piorando, digamos assim, a nossa composição hormonal, principalmente nós mulheres, quando a gente chega no período de menopausa. A nossa composição hormonal realmente não favorece tanto o ganho de massa magra, mas com 40 anos, fato dá ainda para ganhar massa magra? Dá, mesmo na menopausa dá para ganhar massa magra. A grande questão é você fazer um treino realmente de boa qualidade, com uma boa frequência, mas boa qualidade no momento em que você treina, boa intensidade, treino de força, óbvio, treino de levantamento de peso, e se alimentar bem, se alimentar voltado para o ganho de massa magra, que seria uma alimentação que não é hipocalórica, né? Então ela é pelo menos normocalórica, tem um montante bom de calorias e ela é hiperproteica. Poderia fazer uma live sobre mitos e verdades sobre a dieta carnívora versus vegetariana. Nossa, com certeza. Eu posso fazer, na verdade, uma live talvez só sobre carnívora e uma só sobre vegetariana. Vixe, tem muito assunto pra gente conversar sobre isso. Podemos conseguir mais força em jejum? Olha, essa é uma boa pergunta. Então, mais força. Essa variável força, ela é algo, enfim, que é bem questionável. Não necessariamente a força está relacionada à quantidade, intimamente relacionada à quantidade de massa magra que você tem, por exemplo, a quantidade de músculo. Então, às vezes, uma pessoa pode ter menos músculo que a outra e pode ter mesma força. Ela pode conseguir levantar, por exemplo, a mesma carga de peso. Força, então... para você ter uma noção, essa variável da força, ela é muito influenciada, para você levantar um peso, você está usando ali, são segundos de energia, né? Como é que a gente faz, às vezes, para otimizar a questão da força? Utilizando até um suplemento chamado creatina, justamente porque a creatina vai ajudar nesses segundos, no tipo de energia que a gente usa ali nos primeiros segundos, que é justamente essa coisa da força. Pense aí, é você levantar aqui uma determinada carga de peso. Nesses segundinhos de energia, a gente está utilizando principalmente ATP. E creatina é uma coisa que ajuda muito nessa regeneração do ATP. Então, você consegue aumentar a sua força com o uso de creatina. Mas o jejum em si, então, para você observar essa coisa da força, não necessariamente eu vou ter ali total relação de o quanto eu tenho de glicogênio, muscular ou o quanto eu tenho de gordura. Via de regra, nesse momento ali inicial desses segundos, eu vou estar utilizando principalmente ATP. Então, até utilizar, mesmo que você treine em jejum, utilizando creatina, você pode melhorar muito essa questão da força. Então, treinamento em jejum aumenta ou diminui força? Olha, se a gente está falando pura e especificamente força, ganho de massa magra, eu diria que é muito mais interessante a gente
ter carboidrato, a gente ter ali alguma fonte de carboidrato antes do treino. Mas não necessariamente, porque tudo depende do treinamento em si, então do quanto você está treinada para fazer aquilo, do quanto você se alimentou, do quanto a sua reserva de glicogênio de fato está preservada para você fazer aquele treino, mas principalmente se você tem essa ajudinha a mais aí nessa regeneração de ATP. Então eu diria que creatina, mesmo com o treino em jejum, creatina, se você objetiva força, é uma excelente opção para você colocar. Então você pode treinar em jejum, mas coloca uma creatina aí no meio, que certamente você vai melhorar muito essa questão da força. Creatina toma antes ou depois do treino, tanto faz. A ideia é que você utilize creatina todos os dias, de preferência com alguma fonte de carboidrato, né? Ou com whey protein, né? Porque naturalmente você eleva a insulina só com whey protein. O que a gente quer é que no momento em que você tome a sua creatina, preferencialmente tenha alguma insulina circulando, porque ela melhora a entrada da creatina dentro da célula. Então, tanto faz ser antes ou depois, desde que preferencialmente seja com uma fonte de carboidrato. Gente, vocês têm mais alguma pergunta em relação a treinamento em jejum? Porque o tema hoje é esse, então vamos tentar focar nas perguntas com esse objetivo. Deixa eu ver aqui que horas são. Faltam 10 minutinhos ainda. 5 minutinhos, eu acho, né? Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Então chegamos a várias conclusões nessa live de hoje, né? Dá para treinar em jejum, não tem problema nenhum. A preocupação maior que a gente tem que ter realmente é o que a gente come quando a gente come e não necessariamente o treino em jejum. Se você está bem adaptado a treinar em jejum, se você sente que tem um rendimento ótimo realizando o seu treino em jejum, você pode fazer isso. Mesmo estando acima do peso, pode tomar creatina? Pode, Sônia. Na verdade, o objetivo de se usar creatina é você melhorar a sua performance no treino, melhorar a sua capacidade de explosão. E a força é uma das coisas que você vai sentir nessa melhora de capacidade de explosão. Então, você pode utilizar mesmo estando com sobrepeso? Pode. A única coisa que creatina pode fazer, que é às vezes fazer você reter um pouquinho de líquido. Se você retém mais ou menos, isso é uma questão muito individual, às vezes você retém um pouquinho mais, você pode subir na balança e ver que às vezes o peso oscilou um pouquinho para mais, mas é basicamente retenção hídrica, então não tem problema nenhum. No treino de hipertrofia, é interessante fazer o jejum? Claudilena, minha paciente. Então, treino de hipertrofia, é interessante fazer o treino em jejum? Considerando que você quer ganho de massa muscular, a gente já sabe então que as características da sua dieta ao longo do dia será uma dieta de um pouquinho mais de calorias, a gente não quer restringir o consumo calórico e a gente quer que você coma uma boa quantidade de proteína no dia. Então eu posso fazer o treino em jejum? Claudilena, pode, porque se depois do treino você consegue dar tudo o que você precisa dar, ou seja, dá uma quantidade de calorias suficiente, dá uma quantidade de proteína suficiente, então eu posso acordar, já que eu faço meu treino bem cedinho, e ir direto fazer o meu treino em jejum, mesmo objetivando hipertrofia? Pode, porque na sua janela de alimentação você pode ainda conseguir cumprir todos os requisitos. Qual é a minha preocupação como nutricionista com você? Já principalmente considerando que o seu objetivo é hipertrofia, eu quero que o seu treino seja sensacional. Eu quero que você sinta que está conseguindo dar o máximo da sua performance. E aí você quem vai me dizer, você consegue dar o máximo da sua performance estando em jejum? Se sim, está autorizadíssima. O que comer? Que bom, Deb, está vendo? O rendimento é ótimo em jejum. O meu também. O meu muda muito pouco, tá certo? O que comer para não sentir tanta dor depois do treino? Vixe, aí mudamos um pouco o tema, hein? O que comer para não sentir tanta dor depois do treino? Aí, Demétrio, Ângela, aí eu te diria que depende. Primeiro que a gente tem que avaliar o que é isso, né? O que é essa dor? É porque você está espaçando muitos treinos? Será que toda vez que você vai treinar, você realmente vai até o seu limite ali, mas como você não está treinando com uma certa frequência, você está sempre sentindo muita dor, ou você não está dando nutrientes suficientes, talvez, para recuperar, para fazer uma boa recuperação muscular? Não tem jeito. Aí quando a gente fala de recuperação muscular, eu vou sempre pensar, gente, em quantidade de proteína suficiente, quantidade de carboidrato suficiente. O carboidrato, querendo ou não, também vai ajudar minimamente ali na recuperação muscular. E claro, o descanso.
Então a gente não pode só pensar em alimentação, não. A gente tem que pensar se a gente está dando o descanso necessário. Então, às vezes, Ângela, pode ser o contrário do que eu estava falando inicialmente. Pode ser que você treine muito, treine ininterruptamente. E aí a falta de descanso também pode estar piorando a sua recuperação muscular. Consequentemente, você acaba sentindo dor prolongada. Fala um pouquinho da adaptação para quem não faz ainda. Boa, Carol. Fala um pouquinho da adaptação em relação ao jejum intermitente, ao treinar em jejum, né? Gente, seja para quem está treinando, quem nunca treinou em jejum e está começando a fazer isso, ou para quem simplesmente reduziu o consumo de carboidratos na dieta, né? E está indo treinar com menos glicogênio, porque a questão é essa, seja o treinar em jejum, seja uma dieta de menos carboidrato, você está indo treinar com menos glicogênio. Sempre existe uma fasezinha de adaptação. Então a chance é que às vezes o seu primeiro, segundo treino tenha uma queda na performance esportiva, porque o seu corpo ainda não sabe lidar muito com ir buscar no tecido adiposo, né? Ou ir buscar na sua reserva de gordura a sua principal fonte de energia ali durante o treino, mas certamente com a persistência no treino com baixo glicogênio muscular, né? Seja ele em jejum ou simplesmente porque você está seguindo uma dieta de baixo carboidrato, a ideia, né, e o que a gente vê acontecer é que você vá se adaptando a realmente treinar com pouco carboidrato. O seu corpo vai se adaptando a entender que ele tem que utilizar mais a gordura como fonte de nutriente, como fonte de energia nesse período do treino. E isso naturalmente vai acontecer dentro de 1 ou 2 semanas. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, porque já está dando tempo. E eu queria só dar um recado final, que quem quer informações como essas, quem quer ser alertado de tudo que eu falo, né? Quem quer receber dicas, principalmente relacionado a emagrecimento, a treino, entra lá no meu canal do Telegram que eu fiz agora há pouquinho tempo, mas estou sempre gravando uns áudios, mandando umas dicas, mandando receitas, falando um pouquinho sobre essa relação de alimentação e treino. E é só você encontra o link para ter acesso a esse canal do Telegram lá no meu perfil, aqui no meu perfil do Instagram. É só ir lá e aquele linkzinho clicável que fica lá no perfil, você vai clicar e vai cair direto lá. Então, se você não tem o Telegram ainda no seu celular, é só ir na App Store, na loja de aplicativos, baixar o Telegram e clica lá no link e entra direto nesse grupo, tá certo? Aí eu vou estar super feliz de ser mais um canal onde eu consigo compartilhar realmente muito conteúdo gratuito de boa qualidade com vocês. Pessoal, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, de verdade, sexta-feira de noite. Vão lá, vão curtir a sexta-feira de vocês agora. Valeu mesmo. Tchau, tchau e até a próxima live. Semana que vem tem mais, tá certo? Beijo, gente. Tchau, tchau.